Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar sobre a segunda lei do movimento de Newton, o chamado princípio fundamental da dinâmica. Então não sai daí. Pessoal, na aula passada nós começamos a falar sobre as leis do movimento, as famosas leis de Newton, que foram as leis que Newton usou para resolver os maiores problemas científicos da sua época, o problema do sistema de mundo e o problema da causa da gravidade, como nós já falamos. Newton, ele quis saber, antes de abordar o problema da causa da gravidade do centro do sistema de mundo, Newton precisava saber qual era a causa dos movimentos em geral, de qualquer tipo de movimento. O que fazia os corpos se movimentarem. E eu disse para vocês que na época dele era aceita a ideia de Aristóteles, que todo movimento é gerado por uma força. Se você tem uma força, então você tem um movimento. Se você não tem movimento, você não tem força. Se você não tem força, você não tem movimento. Essa era a ideia de Aristóteles. Mas eu falei para vocês também que essa ideia tinha um problema. Quando você pega uma simples pedra e arremessa ela, por que a pedra continua se movimentando, mesmo quando você deixou de exercer uma força sobre ela? Ou seja, a força cessou sobre a pedra. Ela continua se movimentando. Então, esse problema gerou muitas polêmicas na época e também impulsionou muitos cientistas, filósofos, a se questionarem se essa ideia de Aristóteles estava correta. E Newton, então, chegou com uma resposta que, basicamente, ele disse o seguinte, que nós falamos na aula passada, que a força não gera movimento. A força gera uma mudança no movimento, ou seja, uma mudança na velocidade do movimento, ou o que nós chamamos hoje de aceleração. Ou seja, a correção que Newton fez foi o seguinte: a força não gera movimento, a força gera uma aceleração no movimento. E por outro lado, dizer isso é a mesma coisa que dizer o seguinte: se um corpo está se movimentando sem aceleração, ou seja, sem aumentar a velocidade nem diminuir a velocidade, com velocidade constante, em movimento uniforme, esse corpo não precisa de nenhuma força para se movimentar. A força vai fazer ele acelerar ou desacelerar, mas se ele está com movimento uniforme, ele pode continuar em movimento uniforme sem força nenhuma. É um estado natural do corpo, assim como o repouso. E essa, então, foi a primeira lei do movimento que nós falamos na aula passada, chamada lei da inércia, que basicamente diz que todo corpo que está em repouso continua em repouso, mas a parte importante agora, porque essa primeira parte todo mundo já sabia, todo corpo que está em movimento uniforme em linha reta continua em movimento uniforme em linha reta, sem precisar de força alguma. Essa era a parte estranha, controversa, que nós falamos na aula passada e que Newton mostrou com vários exemplos, né? Não só ele, outros também que defendiam essa lei, mas Newton foi quem conseguiu estabelecer realmente essa lei no cenário científico da época. Então essa foi chamada a primeira lei do movimento de Newton, a lei da inércia. Não é necessário força para que um corpo em movimento uniforme em linha reta continue em movimento uniforme em linha reta. Todo corpo que está em repouso continua em repouso, todo corpo que está em movimento continua em movimento. Isso explica lá porque quando o ônibus freia você vai para frente sem precisar de força nenhuma, quando um carro bate você é arremessado na velocidade do carro sem precisar de força nenhuma, e porque a Terra está girando no espaço e continua girando sem precisar de força nenhuma, ou sem a gente enxergar força nenhuma. Isso explica uma porção de fenômenos no mundo que não havia explicações muito claras na época de Newton. Mas dessa ideia de Newton, de que toda força não gera movimento, mas gera uma aceleração no movimento, gera uma mudança no movimento ou na velocidade do movimento, surgiu também a segunda lei do movimento de Newton, que é a lei que nós vamos discutir mais hoje, que é chamado o princípio fundamental
da dinâmica. Então, basicamente, o princípio fundamental da dinâmica afirma o que eu acabei de dizer. Toda força gera uma aceleração, ou seja, se existe um corpo qualquer que tem uma aceleração, ou seja, está aumentando a velocidade ou diminuindo, necessariamente ele está sob a ação de uma força. Veja, isso é muito importante para Newton no propósito de resolver o problema do centro do sistema de mundo, porque ele está buscando a causa dos movimentos planetários. Então ele poderia pegar os dados astronômicos e ver se havia alguma aceleração nos planetas, porque se houvesse, ele já sabia automaticamente que tinha uma força atuando nesses planetas e ele podia investigar então que força era essa. Então, mas vamos voltar aqui primeiro, antes de voltar a chegar lá na resolução dos problemas do centro do sistema do mundo e da causa da gravidade. Em primeiro lugar, então Newton percebeu isso aqui, que se tem uma aceleração, então tem uma força. Então essa é a segunda lei do movimento de Newton, segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Só que Newton não se limitou a dizer só isso. Ele estabeleceu uma relação matemática entre a aceleração e a força. E isso é importante, porque lembra que a física está sempre buscando relações matemáticas. E quando encontra essas relações matemáticas, é possível ir muito mais além do que simplesmente com princípios qualitativos que não envolvem matemática. Então Newton, a partir daqueles experimentos que eu falei para vocês nas aulas passadas, de pêndulos, um pêndulo batendo no outro, ele conseguiu perceber que a aceleração que um pêndulo adquire é proporcional à força que o outro pêndulo exerce sobre ele. É proporcional. Então é isso que significa esse símbolozinho que eu coloquei para vocês. A aceleração é proporcional à força. Não preciso explicar isso para vocês. Significa simplesmente que quanto maior a força, maior vai ser a aceleração que o corpo vai adquirir. Então é só você imaginar você lá com uma bola de futebol. Se você aplica uma força pequena, a aceleração da bola vai ser pequena. Se você aplica uma força grande, a aceleração da bola vai ser grande. E a aceleração da bola vai ser sempre proporcional à força que você chutar ela. Aí você vai dizer assim, Ricardo, isso aí para mim não é novidade nenhuma. Eu sei muito bem que quando eu chuto uma bola, se eu aplicar maior força, a bola vai com mais aceleração. Se eu aplico uma força pequena, ela vai com uma aceleração pequena. Então, você já sabe disso intuitivamente. Newton colocou isso agora em termos matemáticos. Essa relação é proporcional, é exata, é matemática. Se você aumentar numa unidade de 10 vezes a força que você aplica na bola, vai aumentar numa unidade de 10 vezes a aceleração da bola. Exatamente. É uma relação matemática entre essas duas coisas. Mas além disso, o seguinte, Newton também estabeleceu uma relação matemática com a massa. Ele disse o seguinte, quanto maior a massa do corpo, né, dizendo vulgarmente, quanto mais pesado for o corpo, menor vai ser essa aceleração se eu aplicar a mesma força. É só você imaginar uma bola de futebol e uma bola de medicine ball. Não sei se vocês já viram uma bola de medicine ball. É tipo uma bola de futebol, só que cheia tem um peso dentro dela, areia, por exemplo. Né? Então é muito mais pesada para fazer exercício aquela bola. Então antigamente, quando eu estava na escola, tinha essas bolas de medicine ball para fazer exercícios, né? E volta e meia a gente pregava uma peça em alguém lá, mandando chutar a bola, sendo que não era a bola de futebol, era a bola de medicine ball. O cara ia chutar, quase quebrava o pé, né? Porque ela é uma bola de areia. Então só você imaginar uma bola de futebol, que é mais leve, bem mais leve, claro, e uma bola de medicine ball, tem lá 1 quilo, 2 quilos. Se você aplicar a mesma força nos dois, mesmo chute nos dois, qual a bola que vai ter mais aceleração? É claro que você vai dizer para mim a bola de futebol, porque ela é mais leve do que a de medicine ball. Pois é, Newton fez essas experiências também e viu que a massa do corpo também influencia na aceleração e influencia exatamente numa proporção matemática. Então ele estabeleceu que a aceleração adquirida por um corpo é proporcional à força, quanto maior a força, maior a aceleração que vai adquirir, né? Mas é inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração do corpo. Então Newton estabeleceu essa relação matemática, que é claro, a gente pode escrever
agora na forma de uma equação, A igual a F sobre M, ou, como é mais conhecida esta fórmula, F igual a M vezes A. Então, esta formulazinha aqui que eu acabei de escrever para vocês, F igual a M vezes A, é a famosa segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, onde o F significa força, M significa massa e o A significa aceleração. Então, simplesmente essa é a segunda lei de Newton. O que a gente vai fazer hoje é aplicar aqui em alguns exemplos essa segunda lei de Newton, para você ver como é que funciona na prática, né? Fazendo alguns cálculos com ela, para depois a gente voltar a utilizá-la para falar lá do problema do sistema de Newton. Então vamos lá, aplicando um exemplo desta fórmula para a gente ver como é que ela funciona. Então veja o seguinte, imagine que um carro aqui está se locomovendo, se deslocando com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. E o carro tenha lá uma massa de 900 quilos. Tá? Veja que o princípio fundamental da dinâmica informa, que ele está dizendo, é que se você conhece um corpo qualquer, pode ser um carro ou qualquer outra coisa, se movimentando e você sabe a aceleração dele e você sabe a massa dele, se ele tem uma aceleração, em primeiro lugar, ele tem uma força. No caso, o motor dele está exercendo uma força para se deslocar. Segundo lugar, se eu sei o valor dessa aceleração, automaticamente eu sei a força que o motor está exercendo para ele se locomover. Exatamente. O princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton, permite que a gente descubra a força que está sendo exercida num corpo, no caso ali do carro motor, a força do motor, somente pelos dados do movimento dele, no caso a aceleração, e a massa dele, né? Coloca ele lá numa balança, você sabe a massa, pronto, você sabe a força. E é simples, só aplicar a formulazinha aqui do princípio fundamental da dinâmica, FMA, vou colocar as 3 letras aqui, FMA. No caso aqui, nosso, do carro, a massa é 900 quilos, massa do carro. Então presta atenção que essa massa sempre tem que ser em quilos. Então vai ter algumas situações aí que pode aparecer em outra unidade, em tonelada, por exemplo, a massa do carro pode ser em tonelada também, pode ser em grama, só que na fórmula sempre tem que ser em quilos. Então se for necessário transformar, vocês transformam. Aqui não precisa, que já está em quilo. E a aceleração do carro, 4 metros por segundo ao quadrado. Então isso aqui é super simples, melzinho na chupeta mesmo. Só colocar na formulazinha aqui, multiplicar a massa vezes a aceleração e eu sei a força. Então, a massa M, 900, a aceleração 4, 900 vezes 4, 3.600, o valor da força. Muito simples. Para saber a força, basta multiplicar a massa vezes a aceleração. Tá? Então, vocês perceberam que é muito tranquilo. Agora, vocês vão me perguntar assim, Ricardo, mas qual é a letra que vem depois aqui do número, né? A unidade de medida. Então, veja bem, eu estou multiplicando o que pelo quê? Eu estou multiplicando 900, que é quilos, pela aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. Então, estou multiplicando quilo por metro por segundo ao quadrado. Então, a unidade da força seria quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado. Esta seria a unidade de medida de força. Mas, para abreviar essa unidade que é enorme, foi definido que a unidade de força, essa unidade aqui, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, seria definido como Newton, em homenagem ao nosso grande patrono aí, Sir Isaac Newton. Tá? Então, em vez de a gente escrever quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, a gente escreve simplesmente a letra N de Newton. Então, força aqui vai ser igual a 3.600 newtons. Então, é comum na física se batizarem as unidades com as iniciais de nomes próprios de cientistas que tiveram algum impacto, né, naquele conhecimento. Né? No caso aqui da força foi o Isaac Newton, então por isso a gente usa a unidade de medida Newton. Mas você lembra, essa unidade Newton tem um significado, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, mas a gente a partir de agora pode colocar sempre esse N de Newton. E assim vai ser para muitas outras unidades de medida que vocês estudarem ao longo da
da vida escolar de vocês aí, quando estiverem estudando física, né? Tem o ampere, que é em homenagem ao físico chamado Ampere, tem o Coulomb, que é em homenagem ao físico chamado Charles Coulomb, tem o Joule, que é em homenagem ao físico James Joule, e assim por diante. Então sempre vai ter esse procedimento de definir as unidades com a inicial do cientista lá que teve a contribuição naquela área. Então tá bom, você veja como é muito simples, bem tranquilo. O que pode complicar aqui? Você me pergunta, Ricardo, deixando um pouquinho mais difícil. O que pode acontecer é o seguinte: se você tem um carro se locomovendo, você já sabe que no velocímetro lá não tem a aceleração do carro. A aceleração do carro geralmente não é um dado que você tem assim imediato. Até existe um medidor de aceleração, o acelerômetro, mas não é tão comum. É mais comum você ter o velocímetro mesmo, que mede velocidade. Então o que poderia acontecer é o seguinte: a gente não saber a aceleração aqui do carro. A gente só saber que o carro se deslocou e aumentou a velocidade, ou está aumentando a velocidade dele. Então a gente sabe que ele tem uma aceleração, ele está aumentando a velocidade, tem uma aceleração. Mas a gente não sabe que aceleração é essa. Então o que poderia complicar aqui é eu não fornecer para vocês a aceleração e fornecer só o quanto que o carro aumentou a sua velocidade. Por exemplo, eu poderia dizer assim, que o carro fez de 0 a 100 km por hora em 5 segundos. Né? Não é um carro qualquer, né? Para fazer em 5 segundos de 0 a 100 tem que ser um carro bom. Tá? Não esse aqui, né? Que esse aqui parece um Chevette, um carrinho antigo aí. Tá, mas ele fez de 0 a 100 km por hora em 5 segundos, então tem uma aceleração. Então já sei, tem uma força. Agora, calcule a força, né? Imaginando que é esse mesmo carro aqui, 900 km por hora, do mesmo peso, né? 900 kg. Como é que eu calculo a força ali? Então, primeiro, naquele caso, eu teria que calcular a aceleração do carro, para depois calcular a força. Então, vamos fazer esse como exemplo. Então, para calcular a aceleração, lembra da formulazinha, que é essa aqui, ó, A delta V por delta T. Lembra da formulazinha da aceleração? Então, é só aplicar a formulazinha e resolver. Então, no caso aqui, o que é o delta V? Lembram? Delta V é a variação de velocidade. O quanto que a velocidade aumentou. De 0 a 100, aumentou quanto? 100. Então, aqui é 100 km por hora. Sobre o ΔT, que é o tempo, 5 segundos. Então, para calcular a aceleração, basta dividir ΔV por ΔT. Muito simples. Só que aqui tem um pequeno detalhe. Lembra que nesta fórmula aqui, a velocidade era obrigatoriamente em metros por segundo. Não pode usar quilômetro por hora. Então, antes de fazer essa divisão, você tem que passar de km por hora para metro por segundo. Lembram daquela regrinha? Km por hora para metro por segundo? Então, tem que dividir por 3,6. Então, eu vou fazer isso aqui. 100 divididos por 3,6 primeiro. Então, se você fizer aí na sua calculadora, 100 divididos por 3,6, você vai chegar no resultado de 27,77777. Eu vou arredondar aqui só 27,77 metros por segundo, divide por 5. Então, fazendo essa divisão, então está aqui, 27,77 divididos por 5 dá 5,55 metros por segundo quadrado. Pronto, agora eu sei a aceleração do carro. Então, não importa se você tem aceleração, ótimo, é só aplicar a fórmula. Se você não tem aceleração, só tem a velocidade do carro, quanto que ela aumentou ou diminuiu, simples. Basta aplicar a formulazinha aqui, você já vai saber a aceleração. Pronto, aplica a fórmula agora da segunda lei de Newton. FMA, a massa do carro a gente está considerando a mesma, né? 900 kg aqui, mas cada exercício eu posso passar uma massa diferente. A aceleração acabei de calcular, 5,55 metros por segundo ao quadrado. Então é só aplicar a fórmula e resolver. Força é igual a massa vezes aceleração, multiplica os dois e nós temos o resultado. Então, aqui no caso, 900 vezes 5,55 vai dar 4.995 newtons. Então, a força que o motor ali está exercendo para o deslocamento do carro, a força resultante, né? Mas a gente não falou ainda disso, né? Mas a força é 4.995 newtons. Então, veja, não tem segredo.
O que pode complicar é você não ter aceleração, basta aplicar a formulazinha da aceleração, pronto, está resolvido o problema, tá bom? Mais um exemplo para a gente terminar então a aula de hoje. Ok, vamos fazer mais um exemplo então, para terminar a aula de hoje. Nesta fórmula FMA, eu posso tanto pedir para vocês calcular a força, como foi o caso aqui que a gente estava calculando, mas eu posso também pedir para calcular a aceleração ou a massa. Eu posso usar essa segunda lei de Newton para determinar a aceleração de um corpo se eu souber a força que está sendo aplicada sobre ele. Então, muitas vezes é esse o caso. Eu sei a força, né? Lembra que já naquela época era possível medir a força, existia o dinamômetro, que era um instrumento também para medir força. Eu posso saber a força, mas não sei a aceleração. Quero saber qual a aceleração que um corpo vai adquirir se eu aplicar uma força nele. Então vamos lembrar lá do exemplo da bola de futebol. Vamos imaginar lá que eu sei a força que eu estou aplicando no chute e eu quero saber a aceleração da bola. Então a bola de futebol tem quantas gramas mais ou menos de massa? Então vamos pegar uma bola oficial aí, sei lá, eu não sei a massa dela, mas vou chutar que tem umas 200 gramas. Então vamos imaginar que a bola de futebol tem 200 gramas. E que eu aplico um chute nela de 50 newtons. Também não tenho noção aí da força de um chute de um jogador de futebol, né? Mas vamos supor que seja um chute de 50 newtons. Então aqui F, 50 newtons de força. Qual vai ser a aceleração que a bola vai adquirir saindo do meu pé? Então o A agora não sei. Então eu posso usar a segunda lei de Newton para determinar essa aceleração. Jogo na fórmula, que é FMA, e isolo o A. Porém, lembra, não posso usar gramas nesta fórmula. Qual a unidade que eu tenho que usar? Sempre quilogramas. É a unidade padrão aí da fórmula, no sistema internacional. Então, eu tenho que fazer a transformação aqui. Gramas para quilogramas, vocês lembram ainda das formulazinhas, das regrinhas que a gente passou de transformação lá no começo do ano? Então, se você não lembra, dá uma olhada lá no seu caderno. Grama para quilograma é dividido por 1000, tá? Porque 1 quilo tem 1000 gramas. Então, 200 divididos por 1000 aqui vai dar 0,2 quilogramas. Então, pronto, transformei 200 gramas a bola, é 0,2 quilogramas, jogo na fórmula e resolvo. Então aqui no caso eu vou ter, no lugar do F na fórmula, coloco lá os 50 newtons, então vai ficar 50, no lugar do M coloco 0,2, no lugar do A, não sei, deixa A mesmo, é o meu X na equação. Então tenho que isolar o A. Para isolar o A também aqui, vocês já sabem, o 0,2 está multiplicando o A, passo para o outro lado dividindo, então vai ficar 50 divididos por 0,2 igual a A. Isolei o A aqui, né? Só tirei o 0,2 ali do lado do A. Fazendo a divisão, 50 divididos por 0,2 vai dar quanto? 25.250. Então, A igual 250 metros por segundo ao quadrado. É isso mesmo? 25, 0,1, Então já notei aí que eu coloquei uma força sobre-humana ali para o meu chute, né? Uma força de 50 newtons, seria muito forte para ser aplicada. Então só se eu fosse o Superman, né? Para aplicar uma força dessa aqui, porque a bola sairia com uma aceleração de 250 metros por segundo ao quadrado, né? Muito mais rápido que um tiro, por exemplo, né? Então é claro que está errado ali aquela força estimada minha ali. Mas só para vocês terem como exemplo de como se calcularia a aceleração se conhecendo a força. Então tá aí, 250 metros por segundo ao quadrado, a aceleração ali da bola. Então é isso, pessoal. 3 exemplozinhos aí da segunda lei de Newton. Primeiro, aplicação bem simples, né? Só multiplicar a força, a massa vezes a aceleração. Segundo, se você não tiver aceleração, calcula a aceleração primeiro, depois aplica. Terceiro, se eu pedir a aceleração e der a força, segue esse terceiro exemplo aqui. Não tem segredo nenhum, uma formulazinha bem simples. Então é isso, pessoal. Na próxima aula, então, que será a nossa
última do ano, porque depois a gente vai entrar nos processos de avaliação aí. Vai ser a terceira lei de Newton, e também eu já faço ali um resumo de como Newton usou essas 3 leis de Newton para chegar na resolução do problema do sistema de mundo e da causa da gravidade. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês, até a próxima.